Estamos ao vivo agora já, em definitivo, né, gente? Boa noite para quem está chegando na live, boa noite o Nassir, boa noite Fátima, que chegou aqui, a Margarida. Eu coloquei a música do Tim Maia aqui, que saiu um pouco do ar. Vou colocar a música, que beleza, vocês conhecem essa música? Deixa eu começar lá, João. Boa noite, Bruno, meu amor. Neca, boa noite. Que beleza. Cid Ibrahim, Regiane Campos. Obrigado por vocês aceitarem o meu convite. Vocês são especiais. E vamos começar. Patrícia, boa noite. Tudo bem, Patrícia? Sejam bem-vindos aqui novamente à live, toda quinta-feira. Trajetórias com Parkinson, mostrando a realidade de pessoas que vivem com Parkinson, seja ele com Parkinson precoce, pessoas com mais idade com Parkinson. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Cláudia, a esposa do Nassir. Gente boa demais. Alguém falou, Cid Ibrahim, muitas saudades. A Fátima, está com saudade de vocês, Cidinha. Hoje é o dia de matar saudade. É dia de matar saudade. A live serve para você unir pessoas que você não via há muito tempo. Então, vamos lá. O Trajetórias com Parkinson tem esse objetivo, gente, de você vir aqui e ver, assim, a situação de que você hoje pensa, por vocês ter essas crenças, que você está no mundo sem saída, seja pela doença, ou mundo, seja sem ser Parkinson, ou outras doenças degenerativas que faz a gente embulir numa lama de pensamentos que faz a gente, inclusive, ter muitos casos de suicídio. É uma coisa muito complicada, que quando eu fiz trajetórias com Parkinson, eu pensei, gente, se a gente resgatar um suicida, já tá bom, né? Não é que essa pessoa se suicida. A pessoa não desejar viver já é um suicídio contínuo. Mas vamos falar de coisa boa. Eu aqui estou com o Regiane Campos, lá dos Estados Unidos, né? A Cid Ibrahim de Belo Horizonte e eu aqui em Brasília. São duas pessoas que eu admiro muito. E elas têm uma história de vida muito legal, muito importante, muito impactante com o Parkinson. Pessoas que enfrentam o Parkinson de maneira muito serena, não de maneira ilusória, que a vida é linda, mas de maneira mais realista possível, de que é possível viver uma vida plena e de muita serenidade. Vamos deixar aqui, eu quero deixar ela se apresentar primeiro, porque eu acho que todo mundo me conhece aqui. Jair, boa noite, lá das Parmigas, estou te mandando um abraço. Jair. Cida Oliveira mandando um abraço também das Parmigas. Então, sejam todos bem-vindos. Gente, vai ser hoje o bate-bola. Eu vou perguntando algumas coisas, eu respondo, a Regiane responde, a Cidinha responde, vamos fazer um diálogo, como se fosse, imagine estando em um bar, conversando. Bar, coisa de mineiro. Bar, coisa de mineiro. Vamos lá, gente. Boa noite, então, Regiane. Vou começar com a Regiane, que está aqui em cima da tela. E quem vem do exterior, nós somos uns bons anfitriões, né? Isso. Regiane, quem é a Regiane? De onde você veio? O que você faz? O que você come? O que você dorme? Conta um pouco a sua trajetória com o Parkinson. Quando foi o diagnóstico? Não foi? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. É a minha primeira live. É um desafio que eu estou vencendo. Para mim, é um desafio que eu já estou vencendo só de estar aqui. Mas eu sou natural de Minas Gerais, mas resido nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Eu tenho 2 filhos, sou casada há 15 anos. E minha trajetória com o Parkinson começou há 5 anos, sendo que o diagnóstico só veio há exatamente 1 ano e 9 meses. E, para mim, eu acho que eu lembro o dia, o horário, até a roupa que eu estava quando eu recebi, no dia 2 de julho, o diagnóstico de que eu estava com Parkinson. Quando o médico me disse que eu estava com Parkinson, eu recebi como se eu tivesse recebido uma sentença de morte. Eu lembro que eu fui para o banheiro da clínica, eu chorei 1 hora para ter condições de voltar para casa. E, assim, eu, como imigrante, eu sofri muito para conseguir, como todos os imigrantes saem do país, a intenção é vencer, né? Então, assim, finalmente eu estava trabalhando num trabalho digno, eu era funcionária dos Correios, e impressionante como o meu emocional ficou abalado com o diagnóstico. Eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, porém, quando me disseram assim, você tem Parkinson, de 5, meu sintoma foi para 10. Então, eu tive que parar de trabalhar, e foi uma coisa muito difícil, porque, igual eu falei, foi uma coisa que eu conquistei, o meu trabalho foi uma conquista para mim. E eu entrei em depressão.
eu queria só dormir, porque eu achava que se eu dormisse, eu iria acordar e aquilo tudo ia ser um pesadelo, sabe? Eu não aceitei o diagnóstico. E foi assim por muito tempo. Eu tive que começar a tomar remédio antidepressivo. E as pessoas que mais sofrem são as que estão do nosso lado, né? Eu sou mãe de uma menina de 8 anos e de um filho de 12 anos. Eu lembro que um dia, a minha menina, na época, tinha 6 anos, e eu sempre fui muito ativa, muito ágil para fazer tudo. E com o diagnóstico pela depressão em que eu me encontrava, eu só chorava, eu não queria fazer nada com eles. Aí, a minha filha, na época, com 6 anos, eu a encontrei chorando no quarto. Eu perguntei por que ela estava chorando. Ela me falou, porque eu quero minha mãe de volta, você não é mais minha mãe. Aquilo foi assim, um choque de realidade para mim muito grande. Então, assim, desesperada, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na internet e selecionar todos os grupos de Parkinson. Só que ao invés dos grupos me ajudarem, as postagens deles me deixavam mais decepcionada, mais depressiva. E esse dia que a minha filha falou isso comigo, que queria a mãe dela de volta, foi um dia que eu fiquei assim, eu tive um choque de realidade, e eu entrei na internet e tinha um recado do Rômulo respondendo a uma pessoa que estava com muito problema. E a forma que ele se postou, que a forma que ele respondeu essa pergunta, me chamou a atenção. Eu falei assim, ele parecia um rapaz jovem, eu só vi a fotozinha dele, eu mandei uma mensagem no privado para ele e ele me respondeu. Aí começou a mudar a minha história. Continuo ou você quer que eu continue? Pode continuar, verdade. Então, aí, quando eu vi a forma que ele estava posicionando, né, mediante aquela moça que estava assim, falando que a vida dela era uma desgraça, é a palavra que parece que ela usou na época, que essa doença é uma desgraça, essa doença é isso, é aquilo, eu fiquei chocada, mas ao mesmo tempo a resposta dele foi assim, tem jeito, me procura. Aí eu pensei assim, se tem jeito para ele, vai ter jeito para mim, deixa eu ver quem é essa pessoa. E aí ele foi muito atencioso, ele me respondeu no privado, eu contei mais ou menos a minha história para ele, e aí a minha aceitação começou através de uma resposta que o Rômulo deu a uma pessoa negativa no Facebook. Assim começou a minha história com o Paxi. Continuo. Deixa eu... Bom, tá uma emoção forte aqui, porque eu lembro como se fosse hoje, foi numa sexta-noite, que eu estava para sair com a Bruna, para sair para o Bruna. Eu falei, Bruna, espera um pouquinho, que tem uma pessoa aqui dos Estados Unidos conversando comigo, deixa mais meia hora aqui. Eu lembro que você estava com um problema, que você estava tendo muita rigidez, e você não estava tomando Pramipexol, uma informação básica de um remédio que poderia pelo menos te revivar. E o importante, que acho mais que só fala, já não tem como repetir ela direito, é que você pode ter espaço para mudar o ciclo de vida a partir de uma conversa. Né? Você conversar com uma pessoa, não de referência, uma pessoa que você acredita. E aí, gente, não precisa acreditar em mim, na Cidinha, na Regiane, pode acreditar em qualquer pessoa. A gente toma pela capacidade nossa, a gente acredita só no pai e na mãe da gente. E às vezes, esse é outro assunto, o pai e a mãe construiu você aqui, e também foi um posto também de se utilizar pelo negativismo. A gente não pode culpar o pai e a mãe, mas a gente tem muita coisa no âmbito familiar, a gente tem que sair um pouco para fora. E o Trajetórias com Parkinson tem esse objetivo de você trazer para fora essa situação. Ficar fora um pouco do ciclo. Acho muito lindo, Regiane. Muito obrigado. Viu? E uma coisa que, assim, que me deixou bolada é que o remédio que o médico me passou a princípio, eu já fiquei depressiva com o diagnóstico. E o remédio que ele me passou me fez mais mal do que bem. Eu não me adaptei de jeito nenhum ao Prolopa, que é o carro-chefe, né, do tratamento do Parkinson. Então, assim, ele me deu 3 medicamentos, nenhum funcionava. Eu estava num estado de depressão, assim, o que eu vou fazer? Aí, esse dia que a minha filha me falou isso e eu fui para a internet que eu te encontrei, você me falou, usa esse aí. No outro segunda-feira, eu liguei para o médico me deu o remédio, e logo a seguir a gente começou o grupo, né, do Reinvente. Foi o Reinvente ou Imersão? Foi o Reinvente.
Eu lembro que quando eu entrei, depois falando com a Cidinha foi uma pessoa iluminada na minha vida. Ela me confidenciou que quando ela me viu, ela falou assim, coitada dessa mulher. Porque era assim realmente que eu me apresentava. Eu estava assim, eu estava em depressão. Não tenho vergonha de falar, e eu nunca fui depressiva, sabe? E é tão interessante, né, Jane? Vou passar a palavra para a Cidinha daqui 1 minuto. Que nós, vocês não sabem, nós entramos aqui na live 20 minutos antes de vocês estarem aqui. E todo mundo estava com um pouco de tensão, um ambiente se cobrando, porque o pessoal vai esperar coisa boa. Nós temos 2 atividades de relaxamento aqui e de prontidão que mudou a característica de você pensar sobre a live. Então, o quanto que nós estamos em ciclos de pensar sobre uma situação antecipando, e esquecer que o sintoma do Parkinson, como qualquer sintoma de ansiedade, para quem está assistindo aqui e não tem Parkinson, qualquer sintoma da sua ansiedade, é um convite. Estou te convidando para você olhar para o seu corpo agora, o momento presente está aqui. Olha para um ponto específico, imagine que sua vida não está tão ruim assim, que sua vida está momentaneamente desse jeito, quem é você, o que deixou de fazer? E respirar fundo, e começar a praticar isso com mais vigor, nos pontos que você está mais nervoso. Mas diz aí, Cidinha, o que você me diz? Quem que é a Cidinha? Cidinha Ibrahim? Como é que você começou a sua história com o Parkinson? Tá. Cidinha Ibrahim é um nome de guerra. Né? Porque quando eu comecei, eu nasci em Juiz de Fora, sou de Juiz de Forana, e moro há 36 anos em Belo Horizonte, a cidade que eu sou apaixonada, sabe? E o que aconteceu comigo, né? Vou falar também da minha profissão, acho que vou falar antes para depois entrar no Parkinson. Eu sou massoterapeuta, né? Já há quase 30 anos. Fiz o curso de acupuntura, reflexologia, auriculoterapia, ventosa, cromoterapia, e aí vai. Todas as massagens, o reiki, e sou reikiana, e também aquela cadeira da Quick Massagem. Só que hoje eu tenho uma técnica minha, onde eu uso essa cadeira da Quick voltada para a acupuntura. Hoje eu desenvolvi toda uma técnica minha. Contanto que quando eu vou fazer reciclagem, vou em congressos da minha área, eu tenho umas professoras que falam assim, não segue a Cidinha não, porque ela já tem a técnica dela. E aconteceu o seguinte, fiz 60 anos, né, em 2019, isso. E quando você vai fazer 60 anos, eu sou assim, você quer fazer um monte de coisa, e eu nunca parei quieta, eu sempre fui de fazer muitas coisas, estar em vários lugares ao mesmo tempo, então eu fiz toda uma programação para depois dos meus 60 anos, tudo certinho. Quando chega em setembro, eu ia fazer 60 anos em dezembro, um dia eu estou no consultório, aí uma paciente minha falou, engraçado, você viu que você está tremendo? E era a mão esquerda. Eu falei, menina, tem 1 mês. Eu tive uma pneumonia, eu falei com ela, tem uns 2 meses que eu não faço exercício físico. E é isso, deve ser isso. Beleza. Aí chegou uma médica, muito amiga minha, olhou e falou, Cidinha, vamos marcar um neuro? Eu falei, vamos. Até ao lado, que o meu consultório é ao lado do Hospital Felício Roxo. Aí ela marcou um neuro dentro do Felício Roxo. E eu fui. Chegou lá o cara, uma gracinha, olhou para mim e falou, que nada. Isso aí é temor essencial. E todo mundo que trabalha com as mãos tem. Acupunturista, cirurgião, tem. Não precisa se preocupar. Você vai tomar o Primide. Aí tá. Comecei a tomar o Primide, continuei atendendo o consultório. Quando chegou em novembro, gente, aí hoje a gente não pode, né? Mas aí meu consultório tem 2 lugarzinhos. Tem um que eu brinco e atendo a árabe, onde o paciente fica, e tem a outra cama, que é muito legal. E aí um paciente meu me chamou. Quando eu fui virar, eu não consegui virar. Eu falei, não tem isso, gente. Sabe? Eu falei, gente, está acontecendo uma coisa errada. E eu me cuido muito. O que eu fiz? Falei, vou procurar outro neuro. Eu falei, gente, não é possível.
Aí encontrei outro neuro, cheguei nele no dia 3 de dezembro, 1h30 de consulta, o cara fez tudo. Olhou para minha cara e falou assim, você tem costume de vir no médico sozinho? Eu falei, não. Aí eu pensei, né? Me ferrei. Falei, doutor, eu sou viúva e tenho uma filha que não mora em Belo Horizonte. E minha família toda de Juiz de Fora não tem essa coisa comigo. Quando eu preciso fazer algum exame, eu preciso de sedação, eu tenho uma amiga, que é a Eulália, que vai sempre comigo. A Eulália é o meu anjo da guarda. E aí, o que aconteceu? Ele falou, não, dona Aparecida, porque a senhora não tem tremor essencial. Aí, gente, eu já olhei para o homem e falei, meu Deus, ele vem, né? Pois é. Aí, ele vira para mim e falou assim, a senhora tem Parkinson. 70% de certeza que é Parkinson. Aí eu falei com ele, não, doutor, não tem não, sabe por quê? Na minha família não tem nenhum parkinsoniano, que não tem. A família do lado do meu pai morre de câncer, a família do lado da minha mãe de aneurisma, eu falei, não tem. Ele falou assim, não, isso não existe. O Parkinson ele pode ser hereditário, aí ele começou a conversar. E pode ter um Parkinson por estresse. Eu falei, gente, aí é sacanagem comigo, né? Eu faço 60 anos, já passei por tudo que eu passei, quero fazer um monte, vou aposentar, né? Aí ele falou comigo assim, olha, eu vou dar um remédio para a senhora, me deu até amostra grátis. A senhora vai voltar daqui 15 dias. Se for Parkinson, daqui uma semana a senhora vai estar ótima, vai acabar esse congelamento, vai acabar isso tudo. Ô, gente, com 4 dias eu voltei a ser eu. Aí eu falei, gente, ferrou, né? Eu vou fazer. Aí o que eu fiz? Eu peguei, fui ler tudo sobre Parkinson, a primeira coisa que você faz. Fui ler tudo. Aí não, falei com a minha filha. Aí a minha filha levou um susto, né? E eu com medo de dar trabalho para minha filha. Aí a minha filha falou assim, mãe, tem uma pessoa aqui em Curitiba que eu conheço que chama Onassi. Eu trabalho na empresa que ele trabalha. E esse cara, ele é referência. Um cara que tem Parkinson. Você precisa ver o que ele traz para a gente. Eu vou colocar você em contato com ele. Beleza. Aí, dali, eu comecei. Aí, eu não tinha entrado em contato com o Onassi, não. Aí, o que eu fui? Fui fazer. Resolvi, né? Procurar tudo sobre Parkinson. Aí você começa, né, Rômulo, né, Regiane? A ler. Entrei nos grupos. Ô, gente, mesma coisa, Regiane. Que tragédia. O povo só quer saber de medicação. Uma tragédia. E muita gente falando do pai. Ai, meu pai não quer nada, meu pai desistiu da vida. Aí eu comecei a pensar, né, que eu sou da área da saúde, aí deu vontade de escrever lá, mas falei, não vou fazer isso não. Porque às vezes, sabe o que acontece? O homem tem 55 anos, 60 anos, 65, e além do Parkinson, Rômulo, ele pode ter também a andropausa, que já é uma queda normal de hormônio. E que o neuro olhar isso, né? Então, às vezes, nós não devemos levar o parkinsoniano só no neuro, não. Levar no clínico geral para chegar ali, ou no, como é que chama lá, de idoso, um geriatra, e aí ele vai pedir uma série de exames, ver sua vitamina B12, ver sua vitamina D, e aí vai, né? Aí eu olhei aqueles grupos, aí, meu Deus do céu, que tragédia. Nisso vem a pandemia. Não, aí o que aconteceu? Quando eu descobri o Parkinson e estava tomando medicação, eu comecei a tremer muito. Você imagina você ir no acupunturista que treme. Só se você for doido. Né? O pessoal começou a entrar no consultório e eu falei assim, vou ter que falar, né? Eu tenho Parkinson. Eu comecei a falar com meus pacientes, a maioria assustava, falava, nossa, Gina, vamos dar força, vai dar tudo certo, e começou a dar. Uma coisa que foi muito triste para mim na época é que eu fazia um trabalho voluntário muito legal. E aí eu tive que largar o trabalho voluntário porque eu não era ágil mais do que eu era. Eu tinha mudado. Vem a pandemia, eu parei a estudar.
Um dia eu estou aqui, aí a minha filha foi de férias, aí eu estava olhando, ela falou, mãe, para de ficar olhando essas coisas de marketing. Mãe, eu vou entrar em contato com a Nancy e vou falar com a Nancy, te mandar algumas coisas boas para você ler. Eu falei, tá. Aí nisso aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Regiane. Eu entrei, acho você lá, convidando para a gente assistir 4 aulas suas, que eram gratuitas, mas a primeira aula já tinha ido. Aí você acredita que aconteceu como? O Anansi manda para minha filha, você, Natália. Natália, pede minha mãe para seguir esse cara hoje. Quando a Natália me mostrou, eu falei, Natália, é o cara que eu vou seguir lá logo com a mãe. E eu acredito muito em sinal. Aí entrei, fizemos aquelas aulas, depois você montou o curso, e ali eu comecei a falar o que eu falei, o que eu era, e a gente pensou aquele grupo maravilhoso. Né? E o que aconteceu com isso aí, rapidinho? Aí eu entrei, né? Lá nós fizemos o curso, e naquele curso eu comecei a aprender muita coisa interessante, e você começou a falar muita coisa que eu acreditava. Então, aquilo ali, e eu não sei se a Regiane vai entender. Regiane, que grupo, não foi? Nós éramos 9, não era? Ou 10? 10. 10. Cidinha? Estou falando demais. Você tem algum microfone aberto sem ser o principal? Não tem não. Nada aberto. O pessoal falando que está um pouco de interferência. Eu acho que o meu microfone estava aberto aqui. O meu não está, não. Às vezes, a gente tem um microfone do computador e algum celular está dando interferência. Não está, não. O meu não está, não. Pode continuar. Desculpa, só que o pessoal está falando do som. Tá. E aí, o que aconteceu? Eu entrei para o grupo, o Jair pegou no meu pé. Vocês lembram que o Jair pegava no meu pé? Uhum. Foi ótimo. Como aprendi com o Dirceu, que coisa fantástica aquele Dirceu. E nós criamos uma empatia ali dentro, que um falava, o outro estava sentindo aquilo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ali, eu virei outra pessoa. Estava em casa, né? E falei, gente, quer saber de uma coisa? Tenho Parkinson, não tem como mudar, vou ter que enfrentar. É isso aí. A gente faz planos na vida, mas a vida vem e muda nossos planos. E a gente tem que estar apto para encarar esses novos planos. É difícil? Muito, gente. Ser parkinsoniano não é fácil, sabe? E aí eu comecei a estudar mais sobre o Parkinson, e nisso eu fui atrás da Asparmig aqui em Belo Horizonte. Só que tem uma orelhuda. Eu ligava para a Asparmig, terça e quinta eles não atendiam. Porque eles estavam, né, com o negócio da pandemia, eles atendiam segunda, quarta e sexta. E eu só ligava terça e quinta. Aí o meu padrinho de Asparmig é o Anansi. Quando eu comentei isso com vocês, o Anansi falou assim, Cidinha, vou te colocar em contato com a Janete. E aí eu fui para lá. Liguei para a Janete, e a Janete me apresentou a Asparmig. Quando ela ficou sabendo, né, aí ela falou comigo, Cidinha, vamos, você vem que a gente vai tentar te ajudar. Nós estamos na pandemia, mas nós vamos tentar te ajudar. E aí foi muito interessante isso aí. E nisso eu assumi o meu Parkinson, né? Não para todo mundo, a maioria das pessoas não sabe que eu tenho Parkinson. Tem gente que, como é que fala? Lá no meu trabalho, tem gente que não acredita que eu tenho Parkinson, né? E aí eu assumi para minha filha. Aí o que eu pensei comigo? Eu não vou pensar mais se a minha filha vai sofrer ou se não vai sofrer. Eu não sei nem o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe. Aprendi isso no curso. Então, o que eu fiz? Comecei a tentar viver o meu Parkinson no dia a dia. E eu tenho mania, gente, de fazer, como é que fala? Diário. Eu adoro um diário. E eu comecei a anotar. Anotar. E uma coisa interessante que eu escutava todo mundo falar no grupo, que eu era uma das mais novas que tinha Parkinson, né? Eu disse, a mais velha, eu era a mais nova de Parkinson, né? Parkinsoniana.
E aí todo mundo falando em off, que tem o off. Eu li o off, eu falei, gente, engraçado, eu não sei o que é raio de off é esse. Até o dia que eu tomando as minhas medicações, quando chegou a minha medicação de 4 horas, eu fui para a academia, quando eu cheguei lá, não estava bem. Aí a minha professora, a fofa, virou para mim, a Hanna virou para mim e falou assim, Cidinha, você não está no off da medicação, não? Eu falei assim, que a medicação parkinsoniana, ela começa a fazer efeito, mas chega uma hora que ela cai. Aí, gente, foi a melhor coisa do mundo, eu descobri o off. Porque eu descobri que eu não estava piorando, gente. Nova para mim foi dessa. Eu falei, gente, que bom eu saber o que é o off. E aí eu anotava tudo que eu sentia. Gente, isso é muito importante para quem tem Parkinson. Porque, gente, os meninos sabem. Eu tenho uma frase que tem gente que não gosta. Hoje, Cidinha Ibrahim não é dona dos movimentos dela mais. Porque a dopamina me roubou isso. Esses dois sabem, e quem é parkinsoniano que está assistindo sabe. Tem dia que a gente levanta, não é, gente? A gente não sabe nem para que lado que vai. Nós temos que pensar para que lado que nós vamos levantar. Deu interferência. Tem paciente meu aí. Oi, tá dando para falar? Voltou? Vou repetir. A sua tela deu uma congelada. Tá, vou repetir. Tem paciente meu aí que está chateado comigo que eu não atendo mais de manhã. Tem dia de 7 da manhã às 10 da noite. Hoje eu não sou mais assim. Então, gente, hoje, só vou explicar para vocês rapidinho. Eu acordo às 7, só vou pegar no tranco às 9. Tomo meu café, porque os meninos sabem que a gente tem que dar um período para tomar o café depois, né, da medicação. Aí eu vou para minha, né, para minha fisioterapia, para minha ginástica, eu faço, né, aeróbica e tal. E aí eu vou pegar no tranco. Então, consultório agora, eu tive autorização para voltar. Infelizmente, ele é só na parte da tarde e atendendo 3, no máximo 4 pacientes por dia, porque eu não dou conta mais. Essa é a nova Cidinha Ibrahim, que eu estou acostumando com ela. E tem uma coisa para contar para o Rômulo e a Regiane e para os meus amigos aí. Eu estou gostando mais dessa. Porque antes, gente, eu não tinha tempo para nada. Eu não tinha um gosto de uma fruta, eu comia correndo, comia fora de hora, tomava um banho sem prestar atenção. Ai, gente, hoje eu estou gostando, tá? Falei demais. É isso aí. Não, falou muito pontual e falou com alma. Acho que isso faz muita diferença. Vou contar um pouco da minha história também. Eu tenho a famosa história da junta médica, mas eu quero lembrar uma história que foi muito importante para como começou o Parkinson em mim. Porque assim, eu sempre falo que a gente tem que buscar qual que é a ficha que caiu para você viver melhor. A ficha cai quando a gente começa a ter dores mais fortes do que a gente ficar parado. Concorda que se eu ficar parado é fácil, se tiver uma dor que é mais doloroso eu ficar parado do que agir, eu tenho que agir. E o dia que aconteceu comigo foi o seguinte, eu vinha trabalhando, meu teclado ia digitar, meus dedinhos ficavam repuxando. E eu sempre fui um cara muito bom coordenador, fazia relatório rápido, eu não estava conseguindo esse relatório mais, e eu achava que lá, igual você falou, isso aqui é tremor, estresse, isso vai passar, porque isso pode ser uma ansiedade generalizada, de medo de que eu tenho que fazer. Só que vendo hoje, eu percebi que aquela época de 2015, quando o Parkinson começou a piorar muito, por mais que eu fui diagnosticado em 2011, eu vi que minha vida, ao final do dia, eu não conseguia elencar um fator que eu tinha alegria. E um dia que foi muito cruel para mim, foi o dia que a gente foi sair para uma festinha, os meninos de Davi com 2 anos, o Matheus com 3, que eu fui amarrar o sapato do Davi. Quando eu fui do Matheus, ele entrou na minha frente, papai, eu amarro mais rápido que você. Não. Aí eu desabei. Eu peguei o elevador, assim, desabado. Falei assim, gente, isso aqui... Tá, eu fui calado, né? Engoli o choro, calado, fui. E foi os próprios meus filhos foram me diagnosticando com Parkinson. Então, essa dor foi ao mesmo dia que eu comecei a ver
um ponto de esperança foi o dia que eu comecei, eu sempre falo que o dia que eu tomei a serelina, que eu vi uma forma de viver com Parkinson. Quando você toma um remédio hoje, Regiane, a Regiane falou da questão quando ela tomou o remédio para Pexol. Você falou quando você tomou o remédio, saiu do off. E quando eu tomei o serelina, que eu fiquei... Quando eu fui no parquinho, que eu consegui fazer o movimento do meu braço sem tremer, aquilo me deu uma alegria interna. Eu falei assim, isso aqui é uma coisa que eu sempre quis voltar a viver normal. Mas só que o viver normal nosso é por 3 horas. Ou menos, muito menos. Só que essas 2 horas do viver normal, ela vale muito mais a pena que sem viver normal, igual vocês estão vivendo aí sem Parkinson, e que não está nem aí com a vida de vocês. Quando eu coloquei na cabeça que daquelas 2 horas, igual o Nassir fala, eu poderia ser um cara muito mais forte, aí eu brinquei com os meus filhos no parquinho aqui do Guará, em Brasília, e voltei para casa. E logo depois veio a famosa junta médica, que a médica falou assim, por que você está estudando Parkinson e psicologia, né? E aí veio um turbilhão de informação. Como que eu vou traduzir isso que eu sinto hoje, os meus conhecimentos técnicos da academia, na minha vida, né? E aí que eu fui aprender meditação, fui aprender a ler melhor, minha estante cheia de livro hoje, porque o Parkinson me trouxe esse livro aqui. Nós não tínhamos livro em estante. Fiz um doutorado, gente, sem anotar um caderno. Eu não comprava livro. Não lia. Hoje eu tenho o hábito de ler todos os dias, porque o Parkinson me exige essa leitura. E o Parkinson, o Romo novo, ele exige essa leitura. Não é porque eu só estou aqui com um canal, mas é porque a leitura é uma atividade que faz o Parkinson ser esquecido. E não ser só esquecido, faz ser diminuído. E aí, eu acho que é interessante a gente ver essa emoção, porque hoje, eu sei que tem uma nova região aqui, eu sei que tem uma nova Cidinha e um novo Roma. Todos vocês passaram por uma ponte. Imagina você passando aquela ponte. Lembra do Indiana Jones, a ponte do rio que cai? Sim. Aquela ponte do Indiana Jones que eles brigam lá. Coloca na cabeça uma coisa. O preço de você achar a sua nova versão é você passar por uma ponte. E que nessa ponte ela vai ter uma coisa chamada dor. Dor corporal e medo. E se você não enfrentar o medo da dor uma hora ou outra, você vai cair lá embaixo. E como não cair embaixo, uma das ferramentas é isso que a gente está fazendo aqui. É dar a cara a tapa. A Regiane passou o dia inteiro hoje, fez várias coisas. A Regiane chegou aqui estressada, que passou um dia estressante. Eu passei um dia que eu dormi pouco, mas, gente, a live não pode ser desmarcada, porque essa live faz parte da nossa existência. Então, essa liberdade depende da pessoa que você quer ser. E isso é a atitude mental do Parkinson. E de qualquer coisa na vida. Então, quando você vê perdas, a dor é um caminho. Eu sempre falo que a linguagem do corpo é a dor, e da mente é o medo. E eu pergunto para a Regiane o seguinte, Regiane, o que você acha hoje da Regiane? Quais são os... O que mais você sente do Parkinson hoje, no seu dia a dia? Você traduzir quais são os seus principais sentimentos? Raiva, medo, angústia, ansiedade, depressão? O que você mais sente hoje, Regiane, depois que você falou que melhorou bastante com o Parkinson? Não, a princípio, igual eu falei, a depressão, eu não via esperança, né? E quando eu me juntei ao grupo, né, de terapia, que eu vi a história de cada um, uma coisa que me marcou foi um dos colegas do grupo, o Anassi, que ele falou para mim assim, ele escreveu no livro dele sobre Correndo Atrás dos Sonhos, que a forma como eu me vejo seria a forma como as pessoas me veriam, né? Então, até então, eu não tinha aceitado. Então, a gente só tem como curar uma ferida se você aceitar, né? Todo sofrimento ele é superado se ele é aceito. Se ele não for aceito, você não tem como superar um sofrimento, né? Então, assim, eu tinha raiva de mim, porque eu sempre priorizei todas as pessoas e eu nunca priorizei a mim. Então, meu primeiro sentimento foi de raiva, porque eu achava assim que eu era culpada de ter desenvolvido o Parkinson. Eu vivi muitas situações de estresse assim muito grande. Foi um estresse, um divórcio, logo a seguir foi um business, um negócio falido. Então, assim, foi uma maratona de estresse atrás de estresse, onde eu nunca tive tempo para mim. Eu vim para cá porque eu tinha 21 anos,
sempre pensando nas pessoas, ajudar um, ajudar outro, eu nunca tive tempo para mim. Então, com o Parkinson, eu tive um sentimento, o primeiro sentimento foi um sentimento de raiva de mim. Eu sempre fui uma pessoa de fé, eu não fiquei com raiva de Deus, não fiquei perguntando por quê. Eu fiquei com raiva de mim. Então, assim, quando eu cheguei no grupo, eu realmente senti que eu carregava o mundo nas costas. Eu tinha raiva de estar com o Parkinson, sabe? E aí, quando eu comecei a ver os testemunhos, porque eu me isolei, o meu primeiro passo foi me isolar, eu me tranquei no mundo meu, de escuridão, que só a mãozinha dava para fora. Então, assim, isso era visível, tanto é que a Cidinha falou, coitada, essa mulher está carregando o mundo nas costas. Mas, ao passar do tempo que eu vi os testemunhos, eu vi o que você está fazendo, o que o Horaci está fazendo, o Disseu, né, a Márcia, eu comecei a pensar assim, não, gente, o Parkinson existe, só que a minha mente, o meu corpo pode ter Parkinson, mas a minha mente está livre, eu preciso trabalhar na minha mente. Eu preciso vencer essa raiva, vencer esse medo e ressignificar, trocar as lentes. E foi assim que eu comecei a trocar as lentes e a me aceitar. Quando veio a aceitação, começou a cura. Então, assim, uma mensagem que eu quero deixar para você que está assistindo aí, que não aceitou ainda, a cura, não estou nem falando no sentido literal da palavra, mas a cura para você enfrentar o seu gigante, né? Que no meu caso é o Parkinson. A partir do momento que eu aceitei, eu vi que tinha jeito. Então, eu comecei a me soltar, a sorrir de novo, a ver que tinha esperança. Só que primeiro eu precisaria me aceitar. E com a aceitação, eu comecei a ver as coisas diferentes. Uma coisa que me doeu muito é que eu sempre eu achava que eu tinha controle sobre tudo. E agora eu descubro que eu não tenho controle nem do meu próprio corpo. Então, isso para mim, assim, tem me ensinado sobre humildade, sabe? O Parkinson veio para me ensinar que eu vivia no automático, eu fazia e acontecia. Eu nunca tinha tempo para parar para admirar as coisas, para ver o que eu já tinha conquistado. Eu estava sempre correndo atrás de uma coisa, de outra, de uma coisa, de outra. Tanto é que quando eu parei de trabalhar, que eu tive que parar por causa do Parkinson, porque o meu problema maior é no lado direito, eu tinha que escrever bastante, eu senti muito, eu achava que eu estava fazendo uma coisa errada, porque eu nunca tinha parado. Eu sempre estava em movimento, sem tempo para nada, num estresse absoluto. Então, assim, hoje, eu olho para trás e, assim, não vou falar que eu sou feliz de ter Parkinson, não, que é uma batalha diária, mas eu decidi a viver da melhor maneira possível dentro das minhas limitações. Eu lembro que quando eu tive que parar de trabalhar, uma das minhas companheiras de trabalho escreveu na minha mesa assim, viva um dia de cada vez. E é isso que eu tenho feito hoje. Eu vivo um dia de cada vez. Eu aprendi a respeitar os meus limites e respeito todos os dias. Os dias bons eu aproveito o máximo possível. Eu ando de bicicleta, eu vou à academia. Os dias maus, eu vou para o meu quarto, eu choro, eu converso comigo, eu preciso verbalizar os meus sentimentos. Eu olho para mim e falo, hoje você está tendo um dia ruim, mas amanhã vai ser um dia melhor. E uma coisa assim, que eu sempre tive fé, mas agora eu estou exercitando a minha fé num nível assim, muito diferente. Porque uma coisa é você falar, a outra é você fazer e demonstrar a sua fé, né? Então, eu acho que a espiritualidade, para mim, tem um papel fundamental no meu enfrentamento. Eu tenho armas que você me passou, mas hoje, assim, o que eu acredito, eu sou cristã, e a Bíblia, eu acredito na Bíblia, e Deus deixou uma palavra dizendo assim que não nos é dado um fardo maior do que eu posso carregar. Então, se foi dado esse fardo para mim, eu tenho que carregar. Eu sou forte o suficiente para administrar esse gigante, sabe? Mas a chave virou quando eu deixei de ver o Parkinson como um gigante. Eu troquei o foco, eu comecei a ressignificar. Ele existe, ele é uma batalha diária, mas se eu vencê-lo aqui, tá ganho o dia. Então, eu vou todo dia levantar, acreditar que, assim, eu olho para mim e falo assim, hoje vai ser um dia diferente, eu vou lutar, se eu precisar chorar, eu vou chorar, mas eu vou viver o hoje. Porque quando eu descobri o Parkinson, eu estava lá na frente.
como é que vai ser os meus filhos? Eu vou andar de cadeira de roda? Como é que vai ser de mim? Então, assim, hoje eu vivo o agora. O futuro, para mim, é hoje. E o amanhã vai ser outro dia. É uma forma que eu enfrento as minhas limitações hoje, vivendo um dia de cada vez. Que massa, Jane. Só que você vai me permitir fazer 2 comentários. O primeiro comentário é que, cadê o seu tremor que você estava antes da live? Foi. Há 50 anos atrás, essa menina estava tremendo igual varabamba aqui. Por que eu estou falando isso? Só de você se expressar a sua mensagem, vou tremendo mais, vou lá, tremendo mais, vai, faz com que você, lógico, tem que ter uma preparação, mas faz com que você se entregue a sua alma e você comece a mudar previsões do seu cérebro. A gente fica pensando muito no que vai acontecer. E outro comentário é que você está linda. E não sou eu que estou falando, não, porque eu quero passar os comentários daqui a pouco. Olha, mas eu peguei um comentário aqui, ó. Você está linda, Regiane. Foi a primeira palavra que eu esse dia falou quando a gente entrou na live. Porque é legal a gente falar isso. Porque nós não poupamos nós mesmos de autopunição. A gente critica muita gente e foi criado uma celema de criticar a gente mesmo. Esse dia chegou aqui, agora, faltando 1 hora atrás, e falou assim, Roma, hoje eu tive um dia assim, ela estava batendo nela mesmo. Agora, depois da live aqui, vocês viram, gostei de falar, gostei de conversar, gostei dos comentários. Não se poupe, vocês duas hoje, de escutar esses comentários que vocês vão ver no chat aqui na gravação e se auto-elogiar. Olha o que eu fiz, cara. Isso chama-se você cuidar de você. Eu coloquei ontem no IGTV, falando do livro da Alma Indomável, que uma das principais características nossa é lidar com esse caminho espiritual. E o caminho espiritual é você desapegar do que você tem. E vocês, só para finalizar uma coisa importante, vocês falaram assim, ó, tanto uma quanto a outra, assim, eu vi que eu perdi o controle do que meus movimentos. Mas já pararam para pensar que vocês não têm controle de muita coisa que você imagina. O movimento é só um deles. E você ter controle, às vezes você está iludido que a vida ela tem controle. Muitas vezes não tem controle. Sim. Por exemplo, ó, a Regiane bebeu água agora. Eu notei uma cena aqui, depois quem ver na live a repetição vão ver. Eu bebi uma água, a Cidinha bebeu de reflexo, a Regiane bebeu de reflexo. Você às vezes não tem controle nem do que você está fazendo. Sim. Isso é muito mental. Mas, Cidinha, tem tanto comentário aqui, acho que essa live pode demorar 3 dias, essa live aqui. Mas diga se bom. O que a Cidinha hoje, Ibrahim, a nova Cidinha que você gosta mais dessa versão, você contou umas coisas que você sente no seu dia, no início do dia e tal, mas qual o principal sentimento hoje com o Parkinson, mesmo lidando com dias ruins e dias bons? Hoje, qual que é o sentimento que você tem que te mais faz você estar aqui falando em público com a gente? Olha, uma coisa que me chamou a atenção foi uma pergunta que você fez no Instagram. Lá no Instagram você colocou assim, e se descobrissem a cura para o Parkinson, como é que seria amanhã você sem Parkinson? Rômulo, você vai morrer de rir. Eu sentei e fiquei pensando nisso. Sabe por quê? Essa pergunta é foda. Escuta só. Eu te falei que eu trabalhava igual louca, aquele negócio todo. Aí o Parkinson chegou, a gente faz 60 anos. E a Regiane falou uma coisa que eu acredito muito, sabe? Eu sou apaixonada por passagens da Bíblia, sabe? E tem uma que eu gosto muito, aquela dos talentos. E eu acho... Quando eu chegar lá em cima, nós vamos conversar. Eu não sei, eu estou mais com tendência de ir para o inferno do que para ir para o céu, mas tudo bem. Porque o céu, para mim, com aquelas musiquinhas, não dá, né? Então, eu acho que não vai dar certo. E tem uma passagem lá que eles falam dos talentos. E outro dia eu estava pensando nisso. Eu recebi um talento, eu trabalhei com ele até os 33 anos. Nossa, fiz enfermagem, fiz contabilidade, que eu sou hiperativa, eu trabalhei num monte de coisas. Trabalhei em prefeitura, eu fui concursada.
Aos 30 o mundo mudou. E aí eu vim para essa minha área. Chega aos 60, você começa a pensar, o que eu vou fazer, né? E aí eu falei, gente, então agora eu vou começar a viajar, porque eu amo trilha, vou começar, né, juntar o povo, vou começar a passear. Você vê, 4 dias antes de eu fazer 60, aparece o Parkinson. Você falou, paralisei, pensei. E aí eu não acabei de contar um negócio da Janete que eu deixei para agora. Quando eu cheguei na associação, que a gente conversou, eu, a Janete e a Érica. Aí eu lembrei disso no dia que você falou isso no nosso curso. A Janete virou para mim e falou comigo, ué, Cidinha, seria ótimo você trabalhar com esse trabalho de seu aqui dentro da associação. Eu olhei para ela, eu falei, olha, inclusive, Janete, eu tenho estudado muito o Parkinson nessa área. Ela falou, então, Cidinha, estuda e vem trabalhar conosco. Aí outro dia eu estava pensando o seguinte, esse é o meu terceiro talento que Deus me deu. Entendeu? Trabalhar agora com o Parkinson. Entendeu? Como? Porque hoje, eu vou contar para vocês, aquele primeiro neuro, a outra coisa, quem está aí, não fica com medo de trocar de médico, tá, gente? Não tenha medo. Não está seguro com aquele médico, troque. Eu troquei. Porque eu cheguei em setembro do ano passado, perto do meu médico, falei com ele, olha, doutor, eu estou com dor nas juntas do ombro e dor no braço. Ele falou, isso aí é invenção da sua cabeça. Gente, eu levei um susto. É invenção de eu estou sentindo, eu me conheço. Não falei nada. Saí de lá, agradeci. No outro dia, eu fui caçar outro neuro. Aí a Asparmig me ajudou, onde eu fui parar no fofo do Dr. Ravi. Quando eu cheguei lá, ele falou comigo, existe a dor do Parkinson, sim. Parkinson tem dor. Por quê? O Dr. Ravi é um neuro de transtornos dos movimentos. Ele ele entende de Parkinson. O outro, não. Por isso que eu estou falando, gente, se puder trocar, não fica com medo, troca. E ali, o que aconteceu? Eu comecei, né, a saber que eu tinha dor e a ler sobre isso. Aí eu descobri o seguinte, que o Parkinson adora gente parada. O Parkinson adora gente morrendo, gente que não faz nada. E quanto mais exercício você fizer, melhor. Outra coisa, a fala da gente também. Agora eu brinco muito com o nosso amigo aí. A fonoaudiologia faz falta no Parkinson. A psicologia, que nós dois brigamos demais, faz falta no Parkinson. Tá? As terapias comportamentais fazem falta no Parkinson. E eu vou puxar a sardinha para mim. A acupuntura, a massagem, tudo é um combo, gente. Que a gente começa a fazer isso tudo, né? ou escolhe, né, o que quer fazer. Mas uma coisa mais interessante foi o que a Rejane falou. Eu comecei a fazer o seguinte, todo dia eu anotava, você tinha falado isso no curso, eu até mostrei a caixinha para vocês que eu tinha. Todo dia eu anotava 3 coisas boas que tinham acontecido comigo, mesmo com Parkinson. Cada vitória que eu conquistava, né? E o que aconteceu também com o Parkinson? Eu comecei a ter mais paciência, que eu não tinha, eu achava as pessoas moles. Teve um problema muito sério que aconteceu comigo, muito chato. Perdi 2 amigões, se eles estiverem vendo, eles vão saber. Quando eles descobriram que eu tinha Parkinson, sumiram. Não queriam andar com quem tremia, né? Triste, mas não eram amigos. E também um dia na farmácia, eu não estava bem. Aí você tem que aprender, isso também, gente, parkinsonianos. Quando a gente não está bem, fala que não está bem. Aí eu falei para a menina da farmácia aqui do lado, falei, olha, hoje eu não estou bem. E a fila na farmácia assim. E aí ela virou para mim e falou, não, eu vou passar você ali na frente. Quando eu fui para o preferencial, aí uma senhora falou assim, e já começaram a furar a fila. Para começar, eu tenho 61 anos, gente. Podia ter tirado a carteirinha e mostrado para a mulher. Eu sou preferencial. Só que eu não ando de cabelo branco, porque eu não gosto. Aí o que aconteceu?
Eu falei com ela, não, senhora. Aí, gente, olha que coisa interessante. Eu virei para ela e falei assim, não, senhora, eu sou parkinsoniana. Eu tenho Parkinson. Gente, sabe o que ela falou comigo? Bem alto na fila, todo mundo me olhando. Parkinson? Que nada, minha filha. Parkinson é aquele pessoal que fica em casa, na cama e na cadeira de roda. Ô, gente, que tristeza. Muito triste. Aí eu virei para ela e falei com ela, minha senhora, a senhora está totalmente enganada. A senhora entra no Google e vai procurar saber sobre o Parkinson. A senhora não sabe nada de Parkinson. A senhora entra lá. Tá? O parkinsoniano que faz exercício físico, o parkinsoniano que se alimenta bem, vai no fono, ele tem toda uma estrutura, ou que não tenha, e a família corre atrás, é igual eu que estou aqui. Ó. Só que agora, minha senhora, eu estou no off. Eu estou no final da minha medicação e está na hora de eu tomar a próxima. Eu não vou aguentar ficar nessa fila em pé. Eu não aguento, não dou conta. Aí eu descobri o seguinte, que em outra época eu nunca falaria isso. Ali eu enfrentei meu Parkinson, destravei. Comecei a falar para certas pessoas, também não quis falar para todo mundo. E assumi o meu Parkinson. E aí eu comecei a ver que eu era muito forte. De viver sozinha, porque eu moro sozinha em Belo Horizonte. Né? Eu moro aqui sozinha. A minha filha que pôs a casa daquele jeito, né? Eu vou no banheiro, isso para mim não cair, aquela confusão toda. E o meu neuro hoje, né, que vocês sabem também, sem uma outra live que eu passei pela Sara, eu fiquei lá no Hospital Sara uma semana internada, né? Não estava passando mal não, tá, gente? Eu entrei para o grupo de estudo do Sara. E aí, eles falaram isso comigo. A senhora vai continuar morando sozinha, porque a senhora tem que vencer isso. Aí foi que a Natália falou comigo, a minha filha, falou, mãe, eu não vou te dar moleza, não. Achei fantástico da minha filha. Você é capaz de fazer as suas coisas ainda. Foi muito legal isso da minha filha, tá? E uma coisa que eu quero comentar aí. Tem um paciente meu, eu acho que a filha dele está aí me escutando. Eu vou todas as terças e quintas na casa dele. Sim. Desde dezembro. Ele sofreu um AVC e eu vou lá ajudá-lo. Já ajudei muito, melhorei a dor dele. E uma coisa que acontece, na hora que eu termino de atender, que eu vou pegar o Uber, a filha dele leva a minha maleta. Em outra época, eu nunca deixaria. Ela leva até o Uber, abre o Uber e coloca a minha maleta, porque ela é meio pesada. Sabe o que eu entendo o que é isso? Carinho. Respeito. Então, eu queria agradecer essa pessoa demais. Então, isso tudo aí, Romo, entendeu? Isso tudo aí virou a minha vida. E a fé que eu tenho. Eu rezo todos os dias porque eu gosto. E ali eu agradeço a Deus aquele dia, porque tem dia, né, Regiane, que não é fácil. Tem dia que eu levanto, faço alguma coisa. Outra coisa, gente, se permita, por favor, se permita pedir ajuda. Tá? Hoje, eu tenho toda uma técnica para entrar dentro do Uber e para sair do Uber. Inclusive, passei para meus amigos, asparmigos lá, um videozinho que eu sigo um pessoal em Portugal. E aí tem um vídeo, como você entra no Uber e como você sai do Uber, um alvará. Que legal. E hoje eu falo, tem, vou te mandar para você. E outra coisa, eu tenho também, além dessa técnica também, né, eu falo para o cara do Uber. Porque às vezes é lento para entrar. E eu carrego as minhas coisas. Então eu falo com ele, falo, moço, eu tenho Parkinson, então você vai ter que ter paciência comigo. Aí eu entro, saio, aí a gente começa a conversar. E a maioria confunde Parkinson com Alzheimer. Entendeu? Aí ali eu aproveito para falar com eles. Aí eles falam, nossa, agora vai ser bacana para nós a gente entender isso. E uma frasezinha só que eu quero te falar, que quando eu fui falar com a minha filha que eu tinha Parkinson, ela ficou muito triste, porque ela já não tem pai, né? E eu sou toda ativa, eu faço um mundo de coisas. Ela me olhou, eu falei assim com ela, Natália, eu falei para a Natália, antes tremer do que esquecer, minha filha. Eu com Parkinson, a mamãe não vai te esquecer. Então, é uma coisa, sabe, que a gente mora longe, mas eu tenho uns amigos aqui, sabe? E é isso aí. E eu queria agradecer, né? Não estamos no final ainda, mas esse grupo, que eu vejo com a Regiane, como nós mudamos, né, Regiane? Muito. Como foi bom.
Até aquele dia que nós discutimos, o Rômulo, você lembra? Fala do Parkinson, não fala do Parkinson. Você lembra que teve um dia desse que a gente teve uma aula só sobre isso? Você lembra? Teve Que uma o Jair... aula um dia. Foi, É. foi. Aí o Jair entrou e falou assim, eu acho que não tem que falar. Aí foi todo mundo falando. Aquele dia foi excelente. No outro dia aconteceu esse negócio na farmácia comigo. Foi a coisa mais impressionante. É tão interessante que... Olha o seu curso, como o seu curso nos ajuda. Gente, nós não combinamos de fazer propaganda do curso, tá, gente? Você é bem claro. Não, eu não estou fazendo propaganda. Quem está aí, meus pacientes que estão aí sabem disso. Eu falo daquilo que eu acredito. Se eu não acredito, nem adianta. E outra coisa, fazer propaganda não é comigo, não. É engraçado o seguinte, que eu ia falar que perdi totalmente aqui, mas assim, ó, um passo a passo. Você ser percussioniano ou não ser percussioniano, a sua vida é todo dia um dia de você ensinar quem é você para outras pessoas. E você não sabe quem é você, meu amigo? Se você não viu o lado seu, aí danou. Isso é o transbordamento. Quando você sabe quem é você, sabe como você pode agir, eu acho 2 assuntos fundamentais. Dinho, obrigado por ter despertado aqui. 2 coisas. Que rolou na live com a Laci e com o Dirceu. Aceitar ser ajudado. É uma coisa que eu tenho algumas dificuldades ainda. Mas hoje eu vou para uma festa com a Bruna, ela já sabe. Meu bem, você sabe que eu tô num momento ruim, né? Sei. Faz tal coisa. Vai no banheiro. Sai para fora, toma um ar, toma um soprolopa. Imagina que isso aqui não tem nada a ver, você ficar com tremor. É porque a gente tem uma falta de controle. Então você vai lidar com situações, você vai ter que explicar para alguém para te ajudar. E segunda coisa que você falou, muito importante, o seu papel para ensinar as pessoas o que é o Parkinson. Uma vez eu fui no meu neurologista, que o Aislan, lá na Asa Norte, aqui em Brasília, eu parei o carro, veio uma menina, dona do restaurante da frente, eu parei na vaga de deficiente, que eu tenho um cartãozinho do Detran. E eu parei lá, moço, você sabe que essa vaga aqui é para deficiente? Eu falei assim, sei. Mas aqui tem muita gente, daqui a pouco vai para alguém que precisa. Eu falei assim, senhora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que você não tem nada a ver com isso, não estou sendo agressivo, mas é que eu tenho Parkinson. E Parkinson é uma das deficiências que a gente tem dificuldade de locomoção. Mas, nossa, me desculpe. Não, você não precisa se desculpar, porque isso é uma coisa da sociedade. O Parkinson, a gente imagina o Parkinson, o velhinho de cadeira de roda, morrendo na cama, porque você só escuta isso no Facebook, você escuta isso na mídia popular. Então, a gente tem que ter esse papel missionário também. Pessoal, olha, eu tenho Parkinson, tenho momentos ruins, momentos bons, e no momento ruim nem eu posso dirigir, porque eu fico tremendo muito. Aí a gente conversou uns minutos lá, e ela me pediu desculpa, eu não precisa desculpar, né? A gente tem que aceitar as pessoas também, não pedir desculpa, porque as pessoas às vezes não conhecem. Agora, assim, quando a atividade é agressiva, que a gente tem que ser também o mesmo ponto de você também falar com firmeza, né? Gente, vamos lá. Tanto assunto aqui que nós estamos com 58 minutos de live. Falei para vocês que vocês teriam mensagem que impactaria. Eu vou ler um pouco os comentários aqui, para cada um fechar a sua fala. É muito comentário aqui, gente, muito mesmo. A Bruna, minha namorada. Eu vejo tanto que vocês se ajudam, isso é muito importante. Quando você fala, abre caminho, você respeita. Isso mesmo, Denise, ótima. Tinha uma pergunta, ótima, viu, Denise? Parabéns por essa reflexão. Seria bom se as pessoas, seria bom se as pessoas que vissem com a gente, vissem essa live, para saber o que passamos diariamente. Parabéns. Maria Lúcia, concordo plenamente. Que o pessoal critica a Parkinson é levinho, mas ninguém sabe que é acordar igual um robô, gente. Não sair da cama igual um robô. Né? É você sair travado, você, no meio do dia, você travar e não conseguir digitar, você não conseguir falar. Olha, eu estando falando aqui, já são 9h30, eu estou no meu limite de fala, mas a minha vontade é tão grande que o meu corpo está sendo vencido. Não é fácil falar com o Parkinson. Então, a gente tem muita pergunta aqui. Eu queria resgatar um magnífico, pessoal adorando. Parabéns, 3 exemplos de inspiração. Shirley, Cidinha, você não mora sozinha, você mora com Deus e tem suas amigas sempre que precisar. Amando vocês, amigos de verdade. Então, são questões que é uma celeuma de... E eu falo, a engrenagem de tudo é com o crescimento pessoal.
É muita mensagem aqui, mas eu quero finalizar com cada um falando sua mensagem final de inspiração, mais inspiração ou mais pé no chão. Falem o que vocês quiserem. A casa aqui é de vocês. Se quiser xingar, xingar pode xingar também, a casa é nossa. A minha filha deve estar orgulhosa de mim, eu não falei um palavrão. Veio aqui, mas voltou. O YouTube não vai cortar. Pode falar. Diga, Regiane. Fala sua mensagem, não. Minha mensagem é que a força que a gente precisa para vencer qualquer que seja o obstáculo, que seja o Parkinson, que seja qualquer outro obstáculo que a gente passar pela vida, essa força está dentro de nós mesmos. A gente tem que ter humildade, né, para reconhecer que precisa de ajuda, mas as decisões, igual o Rômulo e o grupo terapêutico, foram instrumentos de força para eu sair do estado em que me encontrava. Mas a decisão de ficar bem, de trabalhar na minha mente, de permanecer lutando é minha. Eu nunca posso desistir de mim mesma. Então, assim, a força existe dentro de você. Às vezes, a gente precisa de uma ajuda para resgatar essa força, para resistir, persistir e não desistir, né? Porque eu li algo outro dia que eu fiquei pensando, é a verdade, que mude a rota, mas não desista do seu caminho. Ainda que seja difícil, mas, assim, mantenha a força, o foco e a fé que você consegue. Nós conseguimos, lutando diariamente, persistindo, resistindo e não desistindo. Essa é a minha mensagem para vocês. E a sua, Cidinha? A minha é o seguinte: nós não somos donos dos nossos planos. Eles mudam num piscar dos olhos. Não brigue, não perca tempo, mesmo sendo difícil. Não briga com o Parkinson, não briga com a medicação, gente. Sabe o que vocês devem fazer com a medicação? Olhar para ela com carinho, tomar achando que vocês estão melhorando, sabe por quê? São anos de estudo para aquela medicação chegar para nós. E ali, às vezes, tinha um cientista, coitado, que ele não foi tão bem remunerado, mas ele quis nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Tá? E viva também um dia de cada vez. No Parkinson é assim, um dia está bem, outro não. Faça exercícios físicos. Sempre. Mesmo, gente, quem aí não tem Parkinson, tá? Sorria sempre. Mesmo que seja de você. Eu tenho um problema, sabe? Quando eu levanto e eu tô toda igual o Rômulo falou. Eu fico assim, Cidinha Ibrahim, robozinho, vamos andando. E eu começo a rir porque é muito engraçado. Porque antes eu fazia, pô, né? E hoje não é mais assim. Outra coisa. Sorria sempre, mesmo que seja de você. Encare de frente a sua situação. Peça ajuda. Faça tudo que você puder fazer para melhorar. Nós parkinsonianos, vamos ter paciência com a nossa família. A gente fica revoltado e desconta em cima daquela pessoa que está cuidando da gente. Verdade. E aquela pessoa também, ela sofre um adoecimento de ver a gente doente. Então, eu estou desse lado, tem muito parkinsoniano aí que não vou te contar, tá precisando dos puxão de orelha também, tá? E outra coisa, e se puder, passe sua experiência para outras pessoas. Porque nem tudo do Parkinson é tão ruim assim, não. A gente consegue vencer muita coisa, tá? Agradeça a Deus todos os dias. Anote sempre 3 momentos mais felizes, tá? Tenha orgulho de você e agradeça o que você tem. Não, sabe? Agradecer tudo que você tem. Que o resto, tá? Vai acontecer. E outra coisa, gente, é uma frase que eu carrego ela há muitos anos, eu falei com os meninos. Você está hoje onde seus pensamentos te trouxeram e estará amanhã onde os mesmos te levaram. Porque a gente é pensamento, tá? Eu acho que é isso, Romo. Eu tenho certeza que é isso. Não tenho o que achar. Só mais um, só posso concluir? Pode. Outra coisa, assim, que o processo dói. O processo de passar pela dor, o processo dói, mas o propósito do processo cura. Então, aqui, isso.
Posso falar uma coisa, Rômulo? Deve. Aquela foto minha, chamando todo mundo para a live, que eu estou segurando uma lagarta, todo mundo fica apavorado com aquilo ali. Dois animais que eu sou apaixonada. Coruja, todo mundo sabe, eu sou louca com coruja. E a borboleta. E o Parkinson, gente, é isso aí. A gente passar pela transformação e ver que, às vezes, igual esses meninos jovens estão aí, eu rezo todo dia para que o Parkinson tenha cura por causa desses rapazes, dessa turma jovem que está aí. Para mim, não tem importância se não chegar mais, mas eu rezo para essa garotada aí. E para mim já está sendo uma transformação muito grande na minha vida. Então, eu acho que hoje eu sou uma borboleta. Eu consegui sair do casulo e já estou começando a voar. Tá bom, gente? Mas eu quero só agradecer você, Rômulo, porque Obrigado. você foi um instrumento, sabe, não só para mim, como para a Cidinha, como para a turma. Você usou a sua dor para me alcançar, sabe? Se você pode... A gente pode nunca mais se falar, mas você foi usado como um instrumento para que eu estivesse aqui hoje falando da minha dor com mais leveza. A dor existe, porém eu a enfrento com leveza, porque um dia alguém me estendeu a mão. Você foi essa pessoa que me estendeu a mão. Então, o que eu quero o que eu tenho tentado fazer é estender a minha mão para os outros que precisam também, da forma que eu puder. Sabe? Eu não tenho muito conhecimento, mas assim, eu tenho hoje a sensibilidade de estar... O Parkinson me tirou a agilidade, mas me deu a... Hoje eu estou mais ciente do meu redor. Eu consigo ver. Antes eu via e não enxergava. Hoje eu consigo ver com o coração, ter compaixão e estender a mão. Então, thank you so very much. Você é uma inspiração para mim, sabe? Eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu te tenho como um anjo que Deus enviou para que eu saísse da posição que eu estava e estar aqui hoje te agradecendo e falando que há esperança. Há esperança, sim. Um diagnóstico não é o final da vida, tá bom? Minha gratidão e meu abraço para todos vocês. Então, agora eu vou falar, Rômulo. Não, agora você vai deixar eu falar de você, porque você nunca deixa. O Rômulo é tudo de bom, gente. É um cara que ele não age conosco como um psicólogo, não. Ele não escuta, puxa a nossa orelha na hora que precisa de puxar, dá a direção, né, Regiane? Quanta direção nós tivemos no curso. Ele é um anjo na vida da gente, realmente. Ele é um menino iluminado. Yes. Não, graças a Deus que aquela mulher lá do INSS falou com ele: meu filho, pega a sua psicologia e vai ajudar as pessoas com Parkinson. Rômulo, eu sempre falo isso com você porque eu fiz leitura corporal. Você tem uma força que você não imagina. Nós todos nós, nunca mais vamos esquecer você. Não, de jeito nenhum. Porque você foi na vida de todo mundo, sabe? Um alicerce. Quando a gente estava meio perdido, nós entramos no seu curso, vou falar do curso e se dana. E você estava ali, sempre com uma palavra, quando um estava triste, o outro não estava. E outra coisa, gente, quando nós na terceira aula, todo mundo ligou a câmera e a gente começou a trabalhar. Sabe por quê? Ele, o Rômulo, fez isso com cada um de nós. Ele nos mostrou que mesmo com Parkinson, nós somos normais dentro do Parkinson. E que a gente não precisava de ter vergonha de tremer, tá? Que a gente não precisava de ter vergonha de um dia estar bem ou não estar, tá? E que a gente deveria ser a gente mesmo. E ele trabalhou muito a nossa saúde mental. Então, meu amigo, gratidão, tá? Que Deus te abençoe muito. O que a Regiane falou, eu também rezo você todos os dias e falo de você Muito obrigada, tá, Rômulo? Só isso. Eu não tenho muita palavra para falar, não. Fiquei
é difícil falar assim, porque hoje parece que concretiza uma coisa que eu pensei lá no início, que cada vídeo que eu entro, que eu gravo um vídeo, cada texto que eu escrevo, cada leitura que eu leio, eu penso o seguinte, que eu tenho convicção que cada leitura que eu leio de manhã aqui, uma conexão que eu faço, eu posso influenciar a vida de alguém. E assim, o Parkinson não é mais desculpa para a gente viver. Nunca vai ser minha desculpa de viver. Cuidar dos meus filhos, não vou colocar desculpa no Parkinson. Pode ser estar com dificuldade de cuidar deles um dia, mas eu nunca vou abrir a boca e falar assim, eu não estou cuidando deles por causa do Parkinson. Eu posso falar assim, dá um tempo, depois eu vou voltar. E essa versão minha, ela desabrochou assim, e eu não sei o que falar com vocês mais. Eu só quero dizer uma coisa, que a gente tem que saber receber os elogios. E hoje eu sei disso. Antigamente eu não sabia receber os elogios. A última coisa. E hoje, cada palavra que vocês estão falando, eu estou notando aqui, eu vou resgatar todo dia. Fala. Um dos dias mais felizes da minha vida, que, assim, depois de tudo que aconteceu, foi um dia que nós temos o hábito de orar para dormir. Eu contei isso no grupo e eu conto aqui, porque para mim foi resgatador, foi assim... a primeira imagem que veio foi você. Meu filho falou assim, eu pedi para ele orar, aí ele disse assim, meu Deus, muito obrigado, porque agora minha mãe está sorrindo de novo. E aí eu virei, chorei e lembrei do Rômulo. Eu devo a você ter voltado a sorrir. A sua força, a sua garra, a forma que você encara, a forma que você ajuda, incentiva, me fez sorrir de novo. Thank you so much again. Continue, que você está no caminho certo, que assim como eu fui alcançada, muitas outras pessoas serão alcançadas através de nós, porque nós vamos frutificar. Você plantou, nós crescemos e agora a gente vai semear na vida de outros. Isso mesmo. E essa live... Obrigado, gratidão. Eu ia falar uma frase aqui, para finalização. Coloque na cabeça de vocês uma frase espiritualista, não sei de onde veio isso na internet, eu assim, que você nunca, olha interessante, você que está ouvindo essa live, nunca você será criticado negativamente por alguém que faz mais que você. Você só será criticado dessa forma por quem faz menos. Cuidado com a cobrança de pessoas externas que estão te julgando ter Parkinson. E o principal, você mesmo se julgar. Então, se você está julgando negativamente você, porque você não conheceu o outro eu seu, que vai dar a base para você ver melhor. E acho que essas meninas aqui hoje conheceram um novo eu que é muito mais forte. Gratidão. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Isso. Agradeço imensamente. E acompanhe novamente nossa trajetória com o Parque. Semana que vem tem mais. Obrigado, Dinha. Obrigado, Regiane. Se você me permitir, eu vou tocar até uma música Além do Horizonte. Pode? Ai, eu amo essa música! Uhul! Eu tirei ela hoje. Gente, show. Eu não sei tocar ainda. Ó. Tocar só até o refrão. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Regiane. Beijo, Rômulo. Obrigada.